Vou tentar raciocinar aqui sobre essa questão desse documentário aqui, naquilo que eu conheço, né? Dentro do meu conhecimento. Eu acredito que todas essas espécies encontradas, não sendo os neandertais, mas todas as outras espécies não são de natureza humana, são ou macacos, né, ou gorilas, de vários países que, de alguma forma, tiveram relacionamento, né, tiveram relações e multiplicaram-se pela Terra. Né? Eu acredito que se tratam de animais. No caso dos neandertais, que já estão chegando à conclusão que o ser humano ele vem desses neandertais, pelo que na minha pequena forma de raciocinar, eu acredito que se tratem dos homens antigos pós-dilúvio, né? Antes do dilúvio. Né? Porque como que pode? O homem vivia mais de 700 anos e Deus dá a ordem para que o homem só viva 120 anos. Como foi feita essa mudança no organismo humano, nas questões genéticas, né? Tamanho de cérebro, estrutura óssea, tudo teve que ser modificado por meio de células, por meio do organismo humano. E nós sabemos que sobrevivem da era antiga 7 pessoas na arca. Né? O restante foi embora com o dilúvio. Onde estão esses achados? Né? Então é isso que me deixa aqui pensando. Porque a Bíblia fala que toda a humanidade provém de Adão. Adão, de um só fez toda a raça humana e Eva é a mãe de todos os seres viventes. Então nenhuma espécie enquadrada na questão humana pode estar fora desse contexto de criação. Até porque tem questões de pecado, né? Questões de nós morremos porque estamos sujeitos ao pecado, né? Antes, lá no Jardim do Éden, não se havia possivelmente contagem de idade. Né? Eu não lembro se ali em Gênesis mostra quantos anos Adão morre, né? Mas não mostra quantos anos ele viveu antes da época do jardim, né? Antes de pecar. Ali havia uma eternidade, só havia Adão e Eva, não existia filhos nem nada. Os filhos foram após a expulsão, né, do Jardim do Éden, e todos nós estamos debaixo do pecado de Adão e Eva, por isso morremos. Se existisse outra linhagem, essa linhagem não morreria, porque não haveria punição de pecado sobre isso, não haveria morte sobre essas pessoas que inocentemente não poderiam ser condenadas por Deus. Então tudo esbarra em certas questões teológicas. Eu acho que um dia a ciência vai acabar confirmando a Bíblia, né? Porque nós temos que achar os gigantes, né? Daqueles povos que dizem que os anjos coabitaram com as mulheres e deu origem, modificou alguma estrutura molecular, alguma célula humana para que nascessem gigantes, né? Eu não sei se isso é possível. Eu sempre digo, as pessoas falam, mas Deus não iria permitir, mas pode ser que sim, porque Jesus mesmo encontra um pai onde o garoto estava sendo possuído por um demônio, né, um espírito que jogava ele na água e no fogo desde a infância. Então, até onde vai a permissão de Deus? Isso daí a gente tem que falar com o pé no chão. Então, as datações ali de carbono 14, né? Hoje eu estudando fui entender como que funciona o ser humano respira o carbono 14, né? E de 5 em 5 mil anos, esse carbono ele vai diminuindo, né? Ele vai se desintegrando. Então, a partir da quantidade de carbono 14 que há dentro de um achado, né, humano, eles conseguem datar isso. Não sei muito bem como é que funciona, mas a gente vai pesquisando ali. Mas nessa questão de evolução, a gente tem que entender o seguinte: espécie humana, se a gente estivesse evoluindo, a gente não poderia, a gente teria que vir do homem sem inteligência para a inteligência, né? E a cabeça dos caras, dos cérebros eram maiores, quer dizer, como é que eles podem ser menos inteligentes se tinham um cérebro maior? O próprio Einstein dizem que tinha o cérebro 40% maior do que o nosso, e pesquisas de Einstein até hoje responde questões científicas, até os dias de hoje. Um cara da antiga, né, que não tinha todos os aparatos tecnológicos de hoje e que por meio de estudo, né, de capacidade neural, de capacidade interpretativa das coisas, ele consegue explicar coisas que estão acontecendo agora, que, sabe, então coisas
Então, se o cara tinha um cérebro maior, como é que ele era menos inteligente? E outra coisa, DNA humano e DNA animal são diferentes. O homem foi feito pelas mãos de Deus e a mulher a partir do homem, né? Então tudo tem que vir de Adão, não pode ter humanidade fora desse contexto, né? Seria uma confusão até nesse nível de questão de desobediência e tal, para nossa religião, né? É, e DNA humano e DNA animal são diferentes. Já os animais, quando Deus dá a ordem para que se criem, eu acredito que a própria terra produziu, do mesmo pó, né? A própria terra começa a dar essa origem às coisas, que é o que eu mais dá para entender mais ou menos isso. Quando Deus dá a ordem para que se faça as coisas, né? Inclusive os animais foram feitos. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Possivelmente a galinha, né? Porque Deus não criou o Adão e Eva já grandes, já adultos, ele não criou eles crianças. Outro dia o cara perguntou se Adão e Eva não tinham um umbigo. Lógico que não, eles não foram crianças, eles não foram nenéns, eles não nasceram de barriga. A partir de Caim e Abel, com certeza, já se tinha umbigo, né? Já se tinha, a criança já teria sido fruto de um nascimento humano, né? No nascimento já na questão da vida dentro de Eva, né? Não da concepção da formação. Deus formou os dois, já humanos. E os animais, possivelmente, também dessa forma, já completos. Mas a questão de evolução, quando ele dá a ordem, como Deus não faz os animais das próprias mãos dele, a própria terra, eu acho que começa a produzir isso, né? A própria terra tem o poder de fazer essa evolução. Então, por isso que há uma confusão, talvez, que conecta questões de animais com humanos, né? A ciência, ela não está mentindo quando, lógico que a gente não vê isso, não vê as coisas materiais, não temos intelecto para poder debater esse tipo de coisa. A gente fala sobre as coisas que eles nos falam, né? Então, mas a gente vai em busca de entender, porque a gente tem que entender que toda linhagem de ser inteligente, humano, tem que partir de Adão. Se tiver fora disso, já fere uma questão bíblica. É como se você vê que quando Deus faz Adão e Eva, você tem cronologia na Bíblia, você tem descendências na Bíblia. Né? Então, você tem árvore genealógica. Onde se encaixa os Neandertais? Onde se encaixam os demais homens primitivos? Agora, é, você tem que entender que há um homem, um ser humano diferente do normal pós-dilúvio. O próprio Adão, né? O próprio Noé viveu muito tempo. Então, quando Noé sobrevive na arca, ele ainda tem os atributos de genética dos antigos, né? Mas que isso de alguma forma foi modificado, porque Deus deu a ordem para que o homem não vivesse mais de 120 anos. Por conta disso, né, por conta do pecado do homem, houve o dilúvio e Deus limita a idade. Como que isso acontece se Deus não formou novamente a humanidade? De alguma forma houve alguma transformação genética. Então é esse ponto que eu quero compreender. E talvez a ciência um dia acabe chegando nessa conclusão. Tá? Pode não ser as coisas que eu estou dizendo aqui, pode ser uma coisa assim, muita coisa está errado, fora do contexto, mas a gente está em busca de descobrir, de entender, de raciocinar sobre uma coisa que realmente nós acreditamos, não podemos culpar outros que não acreditam, né? E tentamos achar um meio termo, não, achar a razão disso, né? O encaixe da ciência com os ensinamentos bíblicos. A gente está tentando achar esse encaixe dessa evolução dentro do contexto do que é o homem, né? Realmente, da descendência adâmica.